sopro da tua vinda, toda ação contrária ao teu reino, aos princípios da tua palavra, e prevalece a tua verdade, a tua graça transformadora, Pai, em nossas vidas e em nossa nação, Senhor. Nesse momento, Pai, nos dê a graça de entendermos e de decorarmos ou guardarmos em nossa mente, em nosso coração, a tua palavra, para não pecarmos contra ti. E não somente isso, mas, como foi pregado ainda há pouco, possamos andar sobre as águas, andar pela fé e fazer a tua vontade, vencendo a tentação, vencendo os ventos dos mares, os ventos contrários que vêm contra nós. Ó Deus, isso nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu quero começar no versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele nos ensina, quando a gente for orar, para a gente entrar no quarto, vedar a porta e em secreto nós orarmos. Obviamente que o Senhor Jesus, Ele não está falando aqui de um ritual, mas Ele está aqui nos ensinando como é que a gente pode buscar uma intimidade com Deus e nos ensinando a buscarmos a ter momentos a sós com Deus, momentos particulares com Deus. Não somente para a gente repetir algumas orações corriqueiras e costumeiras, mas para a gente abrir o coração, a gente falar com Deus da nossa vida, das nossas lutas, das nossas dificuldades, falar com Deus das nossas angústias, quem sabe derramar nossa alma em oração. Eu creio que uma das coisas mais confortadoras na vida de um cristão, na vida de um conhecedor do Pai Celestial, é quando ele consegue ter esse tempo a sós com Deus, de derramar o seu coração, derramar a sua vida, ele sozinho com Deus, porque nesse momento não corre nenhum perigo dele estar fazendo aquilo para se apresentar diante de alguém, para parecer espiritual para outro, para impressionar um parente, um líder, um irmão, um discípulo. Então é um momento a sós, onde verdadeiramente nós estaremos livres de qualquer influência externa. Então esse tempo a sós com Deus em nossa vida, ela é muito importante, ela é fundamental para uma espiritualidade sadia, um crescimento espiritual, um relacionamento com Deus, uma comunhão com o Senhor. E Jesus ensinou isso, e aqui no versículo 35, ele está vivendo o seu ensino. Ele está levantando de madrugada, saiu fora da casa, do lugar que ele estava, foi para um deserto e ali orava. Por que Jesus saiu de madrugada? Porque durante o dia ele não tinha como ter um tempo a sós com Deus, com o Pai. Durante o dia ele não tinha como se separar por causa das pessoas que procurava, das pessoas que iam atrás dele. A gente percebe na leitura de todo o Novo Testamento que costumeiramente o Senhor era procurado. Era alguém, um cego clamando, era um pai clamando pelo filho, um soldado gritando por um filho. Era gente de todos os lados procurando o Senhor para receber uma palavra, uma cura, um milagre, uma transformação. E a fama dele ia se espalhando, e cada vez mais o povo vinha procurar Jesus. Onde ele chegava era muita gente. Então, para que ele tivesse esse tempo a sós,
ele precisou levantar de madrugada. Então, para que nós tenhamos um tempo a sós com Deus, nós precisamos ser intencional. Não é uma coisa que o dia a dia favorece. Não é uma coisa que a correria, que a busca humana, o trabalho, a família, os amigos, os vizinhos, pessoas favorece. Instituições favorece. Não é uma coisa que o ambiente do mundo, às vezes até mesmo a igreja local favorece, porque também tem suas muitas atividades. Então, para nós termos um tempo de qualidade, de oração com Deus, na presença dEle, nós temos que ser intencional. E Jesus foi intencional porque Ele levantou alta madrugada. E Ele sozinho, Ele saiu para um lugar deserto para orar. Às vezes, a gente acha que não tem tempo para orar. A gente pensa que não tem tempo para estar em comunhão com o Pai Celestial. Mas vocês podem perceber que não havia ninguém tão ocupado como Jesus. Não havia alguém tão procurado como Jesus. E o momento que ele achou para orar foi de madrugada. E ele não titubeou. Ele levantou e foi buscar o Pai, falar com o Pai em oração. Então, nenhum de nós pode dizer que não tem tempo para orar. Na verdade, é uma afronta a Cristo de falarmos que não temos tempo para orar. Ah, porque meu dia é muito puxado, eu estudo muito, eu trabalho muito, eu vou muito para cá, vou muito para lá, por isso eu não oro. Irmãos, estamos afrontando a Cristo. Porque o Senhor não é só mais inteligente do que nós. Ele também conhece tudo a nosso respeito. E Ele sabe aonde nós estamos gastando nosso tempo. Então nós falarmos que não temos tempo para orar, olhando para a vida do Senhor, isso cai por terra. Porque se o próprio Senhor, que era tão ocupado, que era tão procurado, que às vezes nem comia na hora, várias vezes, porque a multidão apertava, procurava, mas Ele achou um tempo para orar, de madrugada. Então, se o Senhor achou um tempo para orar, nós aprendemos com Jesus, com o seu ensinamento, que nós também devemos intencionalmente, em nossa vida, achar um tempo para oração. Você pode dizer amém? Muito bem. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é que Jesus estava no auge da sua carreira, podemos dizer assim, no auge do seu ministério. Jesus tinha chegado a um ponto que a maioria dos profissionais que trabalham com pessoas gostariam de chegar, que é ter multidão aos seus pés. Um pregador, ele quer ter muitos ouvintes, ele quer ter muitas pessoas escutando, ele quer ter uma igreja com muita gente. Um cantor, seja ele evangélico ou não, ele quer fazer um show com multidão, com muita gente. Um político quer fazer um comício, quer ir numa cidade e ele quer ter muita gente. É o ápice, é uma prova de popularidade, de sucesso, ter muita gente. E Jesus estava aqui nesse ápice, estava começando e já estava no ápice, já estava já com a multidão ao seu redor, diante de si. Mas Jesus não se impressionava com a multidão. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia da importância de deixar tudo, de não ficar apenas ouvindo os aplausos dos homens ou as palavras. Quantos não disseram: esse é o Filho de Deus, esse é maravilhoso, esse é poderoso? Quantos não disseram: esse é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Filho de Davi? Muitos elogios para Jesus. Ele cura os doentes, ele tem poder. Quantos não diziam isso a respeito dele? Mas ele deixava todo o burburinho e as conversas das pessoas e do povo, e ele ia a um lugar secreto, alta madrugada. A questão em si não é porque era de madrugada, não é porque tem que ser de madrugada, mas era a hora que ele encontrou.
para estar a sós. Pode ser qualquer hora, mas como ele é muito procurado, só sobrou a madrugada. E ele, intencionalmente, ele deixou o sucesso, o glamour, as notícias, e ele foi, alta madrugada, buscar a presença do Pai em oração. E é interessante, irmãos, que quando as pessoas que estavam com ele perceberam que ele não estava na cama, não estava na rede, não estava no lugar onde ele deitou, então eles começaram a procurá-lo, a saber onde é que ele estava, porque por certo Pedro e os discípulos eram como porta-vozes, era como aqueles que organizavam a multidão, era como aqueles que diziam, não, ele está ali, está acolá. Então chegou o povo e perguntaram para Pedro, cadê o Senhor, cadê Jesus? Perguntaram para André, perguntaram para Tiago, para João, para os discípulos, eles disseram, não sabemos. E começou a chegar a gente, e Pedro ficou então pressionado, e eles então foram buscar, encontrar onde estava o Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que quando, no versículo 37, quando Pedro e os discípulos encontram Jesus, eles dizem para Jesus, todos te buscam, todos te querem, todos estão te procurando, Senhor, todos estão te buscando. E o Senhor estava sumido, e o Senhor sai sem mais nem menos. Irmão, Jesus, ele não se deixava ser impressionado pela multidão. Jesus não se deixava ser levado pela vontade popular. Jesus, ele tinha convicção do propósito de Deus para a sua vida. Jesus tinha convicção daquilo que era importante para si, que era manter uma ligação radical, uma comunhão absoluta, prioritária com o Pai Celestial, independente do sucesso, independente da multidão. Jesus tinha consciência do que era mais importante na sua vida, e ele não se deixava levar pela multidão, não se deixava levar pela busca do povo, e ele se conduzia antenado com a vontade do Pai. E uma coisa que Jesus mostra aqui é que o povo procurou ele. O povo daquela região foi atrás dele. E ele disse para os seus discípulos, vamos a outros lugares. Temos que espalhar as boas notícias de Jesus. Jesus, ele disse, eu não vim somente para vocês. Eu vim para todo Israel, eu vim para todas as cidades, eu vim para todos os povoados, eu vim para todos os bairros, eu vim para toda a nação, não vim só para vocês. Uma coisa que nós não vemos em Jesus é um egoísmo. Uma coisa que nós não vemos em Jesus é ficar preso à vontade das pessoas. Uma coisa que nós não vemos em Jesus é ficar sujeito à pressão popular. Jesus, o mundo vindo atrás dele, e ele disse, vamos a outros lugares. Outras pessoas necessitam que eu vá. O Pai me enviou para que eu fosse a outros lugares. Queridos, uma coisa que nós temos que entender: as bênçãos do Evangelho, a presença de Jesus, não é só para nós, não é só para o nosso grupo, não é só para as pessoas que nós estamos acostumados a conviver. A bênção da pregação do Evangelho, do conhecimento de Jesus, é para outras pessoas que estão fora do nosso convívio. E nós precisamos, como Jesus, deixar o povo que já conhece, que já recebeu a bênção, a palavra, deixar que eles cuidem uns dos outros, e a gente vá para outros campos, e a gente vá para outros lugares, levar a mensagem,
porque o Senhor nos mandou ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então o Senhor, ele não se encantou, não se deixou levar pela multidão. Ele sabia que ele tinha que ir a outros lugares, as povoações vizinhas, para que pregasse ali também. Voltando, queridos, ao versículo 29, diz que eles estavam em Cafarnaum. No versículo 29, eles tinham ido à sinagoga dos judeus. A sinagoga só havia judeus praticamente. Tiago e João foram com ele, quando eles saíram da sinagoga. E eles foram para a casa de Simão e André. Eu estava pensando essa semana, Tiago e João tiveram proeminência muito grande nos evangelhos. Simão teve também. E André teve bem menos do que eles. André não foi tão falado como esses outros três: Tiago, João e Pedro. Mas Simão e André irmãos, Tiago e João irmãos. E quando eles chegam na casa de Pedro, quem que estava lá? La suegra. A sogra de Pedro estava lá, certo? E ela estava lá, irmão, dando trabalho. A sogra estava dando trabalho na casa de Pedro. Caiu doente, com febre. Pegou uma febre terrível. Estava de cama, acamada. E logo quando ele chegou lá na casa de Pedro, disseram para ele: olha, a sogra de Pedro está doente. Aí Jesus se aproximou da sogra de Pedro, tomou-a pela mão. Quando Jesus toma a sogra de Pedro pela mão, ele não falou nenhuma palavra. E o que aconteceu? A mulher foi curada. Você pode dizer glória a Deus? Diz, Luana, que Jesus traiu, que Pedro traiu Jesus porque ele curou a sogra. É uma brincadeira que fazem, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. É só uma brincadeira. Então veja bem, irmãos. Ele não falou nada, mas só a presença de Jesus, tomando ela pela mão, imediatamente ela foi curada. Cada pessoa tem uma experiência com Deus. Alguns foram curados com a imposição de mãos, outros foram curados apenas com uma palavra de Jesus. Outro, Jesus repreendeu o demônio saiu, a pessoa foi curada. Outro tocou na orla, na ponta do vestido da roupa de Jesus e foi curado. Então cada pessoa tem uma experiência pessoal com Deus. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é da gente não doutrinar uma experiência, da gente não achar que as pessoas, para ter uma experiência real com Deus, tem que ser igual a mim ou igual a fulana, ciclano. Cada pessoa tem a sua própria experiência com Deus. A experiência com Deus é algo pessoal, individual, intransferível. É uma experiência que cada um tem. Nós podemos dizer que cada igreja tem um modo de adorar Deus. Cada igreja tem um modo de se relacionar com Deus, de fazer o culto a Deus. E assim é a riqueza do corpo de Cristo. E assim é a grandeza da igreja de Jesus. E assim, quando a gente se reúne com os grupos diferentes, ou grupo diferente de irmãos se reúne conosco, apesar de que às vezes há muitas coisas em comum, mas sempre existe algo que a gente aprende. Existe algo diferente. Então nós crescemos nos relacionamentos. Cada pessoa tem a sua experiência com Deus. Mas o importante
é que cada um de nós saiba contar, saiba testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas. E não somente saber testemunhar, saber agradecer e reconhecer que quando nós somos tocados pelo Senhor, quando temos uma experiência com o Senhor, em seguida devemos fazer como fez a sogra de Pedro. E o que fez a sogra de Pedro? Ela foi curada, ela se levantou e ela passou a servir. Você pode dizer glória a Deus? Por que é que Deus te chamou? Por que é que Deus te curou? Por que é que Deus tem te chamado? Para que você sirva. Deus não chama, Deus não faz uma obra na vida de uma pessoa para que ela continue vivendo apenas para si, para que ela continue apenas preocupada com os seus próprios interesses. Mas Deus nos chama, Deus nos cura, Deus nos sara, para que nós possamos servir a Ele e servir as pessoas. Porque ali naquela casa, Jesus estava com pelo menos alguns discípulos, talvez 12. E onde ele chegava, com certeza, vinha gente. Jesus está naquela casa, vamos lá. E sem contar com aquelas pessoas que vinham de longe atrás dele. Então havia muitas pessoas ali. Mas a sogra de Pedro começou a servir a Jesus e começou a servir a todos. Talvez preparou um café, talvez um chá, talvez um almoço, talvez um jantar, talvez fritou um peixe ali. Ela fez algo para servir. O coração de uma pessoa que entende que foi agraciado por Deus é um coração pronto a servir, é um coração pronto a repartir. Uma pessoa que conhece a Jesus, conhece o seu amor, o fruto desse conhecer será nos conduzir a servir. Jesus, ele tinha uma multidão, mas ele foi servir às demais cidades, a outras pessoas. Uma característica de um servo de Cristo, de alguém que conhece a Jesus, é que ele se prontifica para servir. Ele se disponibiliza para servir. Servimos ao Senhor com o nosso tempo. Servimos ao Senhor com os nossos dons. Servimos ao Senhor com o nosso ministério. Servimos ao Senhor com o nosso testemunho. Servimos ao Senhor com o nosso tempo. Servimos ao Senhor com as nossas contribuições também financeiras. Então, de diversas formas, nós temos a oportunidade, em gratidão ao Senhor, em louvor ao Senhor, servirmos. E uma coisa é certa, queridos: Deus quer que nós sirvamos aos de perto, aos domésticos da fé, aos irmãos. Mas também Deus quer que nós sirvamos às pessoas de longe, aos bairros, a outras cidades e a outras nações. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar nesse instante.